Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo. E hoje a gente vai dar prosseguimento à série de como começar a ler quadrinhos. Sim, faz muito tempo que a gente não fala sobre isso aqui no canal, mas o Guia Vértigo que eu tanto prometi lá no começo saiu e desculpa o atraso, desculpa a demora, mas teve muita coisa aí no último mês pra gente estar falando. Então, hoje a gente vai falar sobre o Guia da Vértigo, que é a minha editora de quadrinhos favorita. Sim, não é a DC Comics. A DC Comics é a minha editora de super-heróis favorita. A minha editora de quadrinhos favorita é sim a Vértigo. Tem, se eu for fazer um top 10 aí de histórias de quadrinhos, sem dúvida vai ter 4, 5 histórias da Vértigo, porque cara, a Vértigo é foda pra caralho e você precisa conhecer os quadrinhos da Vértigo. Lá no início dos anos 90, a DC Comics decidiu separar um pouco os seus quadrinhos, né? Ela decidiu manter a linha regular dos seus heróis na DC mesmo e criar o selo Vértigo, que ia ser um selo um pouco mais adulto, de histórias um pouco mais adultas. Se a gente pensar que no início dos anos 90, muito mais importante do que as histórias eram as ilustrações dos quadrinhos, a gente consegue entender o porquê a Vértigo fez tanto sucesso, porque no meio daquele monte de histórias que saíam, que a única coisa que importava era a ilustração, era o desenho que ia chamar a atenção, uma editora que se preocupava simplesmente com a força das suas histórias e com o enredo dessas histórias, claro que ia fazer toda a diferença. E era isso que a Vértigo era, cara. Muitas histórias em quadrinhos de super-heróis dos anos 90 eram desenhadas antes de serem escritas. Então o cara chegava com a ilustração, entregava pro roteirista, o roteirista tinha que se virar. Por isso que tem tanta coisa ruim nos anos 90, mas a Vértigo tava lá pra salvar as histórias em quadrinhos, por assim dizer. Nesse guia eu vou indicar pra vocês mais ou menos umas 7 histórias da Vértigo pra você ler, mas eu falaria por umas 3 horas aqui tantos outros quadrinhos que você precisa ler da Vértigo. Eu vou indicar só 7 porque eu não quero que esse vídeo tenha 50 minutos. Em primeiro lugar eu quero indicar pra vocês Monstro do Pântano, uma história escrita pelo Alan Moore, desenhada pelo Stephen Bissette e o John Totleben. Eu acho que é isso mesmo que pronuncia o nome deles, não sei, é difícil pronunciar esses nomes aí, e é isso aí. Monstro do Pântano é uma das primeiras HQs lançadas pelo selo Vértigo, que cara, foi realmente de explodir cabeças. O Alan Moore dá uma nova e definitiva abordagem para esse personagem da DC, e de uma forma fantástica. Já nas primeiras páginas você já começa a se surpreender. O Alan Moore é um incrível contador de histórias, cara, e aqui em Monstro do Pântano ele consegue manter uma história muito linear. A história não tem altos e baixos, do início ao fim. Monstro do Pântano é uma história fantástica. Então confira essa fase Monstro do Pântano do Alan Moore, que sai pelo selo Vértigo, porque vale muito a pena. A Panini relançou algum tempo atrás essas HQs em encadernados, são 3 ou 4 encadernados se eu não me engano. Vale muito a pena você comprar, corre atrás, porque Monstro do Pântano é uma história incrível. A segunda HQ que eu vou indicar pra vocês é Preacher. É escrita pelo Garth Ennis e desenhada pelo Steve Dillon. Cara, é uma história muito boa. Se você tem algum problema com blasfêmia, se você tem algum problema com críticas à religião, ou com algumas histórias que sejam com um tom um pouco mais pesado com relação à religião, não leia Preacher, corra dessa HQ porque você não vai gostar. Preacher conta a história do pastor do Texas, Jesse Custer, que recebe um espírito de uma entidade chamada Gênesis, e essa entidade dá a ele o poder da palavra de Deus, que basicamente era que todas as pessoas obedecessem o que esse pastor falasse. Dentro dessa história, o Jesse Custer sai com o seu bando ali, que é um bando muito legal, você vai gostar muito de acompanhar essa história. Sai com o seu bando em busca de Deus. Sim, eles saem em busca de Deus, cara. A história se desenvolve de uma forma incrível, violência escatológica, sexo, blasfêmia, tudo que uma história do gênero deve ter tem em Preacher. É uma HQ fantástica. Tá saindo a série agora, eu vou fazer um vídeo sobre a série semana que vem, conversando um pouco se vale ou não vale a pena vocês assistirem a série, mas a HQ vale muito, mas vale muito a pena, é uma das melhores que eu já li, então confira Preacher. Em terceiro lugar não poderia faltar ela, cara, Sandman. Sandman é sem dúvida nenhuma uma das obras-primas dos quadrinhos. O que o Neil Gaiman faz em Sandman, cara, é algo fantástico. Uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, seja livro, seja história em quadrinho, seja filmes. Uma das melhores histórias que eu já li, sem dúvida nenhuma.
Em Sandman nós somos apresentados ao Morpheus, que é o rei do sonho, o rei do sonhar. E eu não vou falar mais nada sobre essa história, cara. Sandman é algo que você precisa ler e precisa se surpreender, precisa conhecer essa história da melhor forma possível. Ela fala sobre as crises do ser humano, sobre como o ser humano lida com o mundo e sobre a melhor forma de encarar esse universo que a gente vive, esse mundo que a gente vive, cara. Sobre como o ser humano lida com os seus sonhos, principalmente, e o que o Morpheus faz é absolutamente foda. Mais uma das obras primas dos quadrinhos, lançada pelo selo Vertigo. Tem muito encadernado que a Panini lançou, tem alguns capa dura, encadernado de edição definitiva, tem muita coisa de Sandman pra você ler. Não perca, cara, corra atrás de Sandman. Se você nunca leu, vá ler, porque é uma das melhores histórias em quadrinhos que já foram feitas. Em quarto lugar, a gente vai falar sobre Hellblazer, sim, a série Constantine, lançada pelo selo Vertigo. E é sem dúvida nenhuma uma das melhores fases do Constantine dentro de toda a história dele, né, de tudo que já foi lançado. Sem dúvida os lançamentos da Vertigo são os melhores do Constantine, pelo menos essa é a minha opinião. E você tem histórias muito pesadas e cheia de tudo que o universo do Constantine tem de melhor, cara, porém elevado à 10ª potência, tá ligado? O que é explorado no universo regular do Constantine, aqui em Hellblazer é elevado a níveis estratosféricos. E a HQ fica pesada, violenta, com tudo que a gente gosta pra caramba de ler dentro de uma história em quadrinho. Então essa nossa quarta indicação fica por Hellblazer. Corra atrás de tudo que tem de Hellblazer e vá ler, porque vale muito a pena. A quinta indicação é a HQ Sweet Tooth, Sweet alguma coisa que eu não sei falar inglês, e é isso aí, você entendeu. Nessa história é um futuro pós-apocalíptico onde todos são híbridos, cara. Sim, exatamente isso que você ouviu. É incrível. Após uma doença conhecida como flagelo destruir a humanidade, os únicos que sobraram mesmo, os únicos que sobreviveram são esses híbridos. E a gente é apresentado ao personagem do Gus, que é uma mistura de homem com cervo, um garoto com cervo. E é ele que leva a gente a conhecer esse universo, a conhecer essa história. É fantástica a forma que a história é feita, é fantástico tudo que acontece e sem dúvida nenhuma é um dos melhores futuros distópicos que eu já vi. Dentro dos livros que a gente tem, das histórias que a gente tem, é um dos melhores futuros distópicos sem dúvida nenhuma. Sweet Tooth ou Sweet o que quer que seja é uma das melhores HQs que eu já li, vale muito a pena você conferir. E cara, como vocês já viram, né, de tudo que eu já falei até agora, todas são as melhores que eu já li. A Vertigo é foda pra caralho. A sexta indicação é sem dúvida nenhuma um top 5 pra mim de melhores histórias já escritas. É Sem Balas, do Brian Azzarello. Puta que eu pariu, cara. Que história fantástica. Os lançamentos de Sem Balas é até engraçado porque foram exatamente 100 edições, de 1999 até 2009. Foram exatamente 100 edições lançadas. E nós somos apresentados ao agente Graves, que é um cara que entrega para pessoas que sofreram muitas injustiças uma mala com uma arma irrastreável e com 100 balas. E a licença para essa pessoa matar todos que fizeram mal a ela, trazer a vingança realmente a todas essas pessoas. E muito mais do que isso, o Graves ele conhece a fundo essas pessoas. Ele disserta sobre quem são, quais são os medos, o que essas pessoas têm que encarar. E não, cara, essa história não é simplesmente sobre vingança. Essa história é principalmente sobre o conflito do ser humano ao ter nas mãos a oportunidade de se vingar, a oportunidade de resolver todos os seus problemas. E fica a questão, será que é tão fácil assim matar um outro ser humano? Será que é tão fácil assim você aplicar a vingança que você tanto quer? Sem Balas é uma história que faz você pensar e que também é recheada de violência, recheada de muito sangue e brilhantemente roteirizada pelo Brian Azzarello, cara. A gente não tem muito o que falar do Brian Azzarello, ele é foda pra caramba, a gente sabe disso, tem muita coisa boa do Brian Azzarello e aqui em Sem Balas ele realmente chega no nível mais alto das histórias que eu li, pelo menos dele, é o nível mais alto do Brian Azzarello. Leias Sem Balas. E a minha última indicação é o clássico, é uma das histórias em quadrinhos mais famosas que já existiram, que é
V de Vingança, a história do Alan Moore. Ela é desenhada pelo David Lloyd e cara, que desenhos incríveis, são desenhos muito simples e bonitos que passa realmente o que você precisa entender dessa história em mais um futuro distópico. A HQ foi lançada em 1982 e esse futuro distópico é um futuro de 1997, que se passa numa Inglaterra que é controlada por um ditador após um ataque nuclear. E nesse regime fascista que oprime as pessoas, aparece um revolucionário para lutar de verdade contra esse governo. Cara, a história que o Alan Moore escreve é absolutamente fantástica. Ela fala sobre tudo que você tem que entender sobre política, sobre o conflito do ser humano, sofrer realmente de uma ditadura, não ter a sua liberdade garantida. O Alan Moore consegue explorar o melhor desses temas, criando uma história absolutamente fantástica. Leia V de Vingança, cara. Você pode me falar, mas eu já assisti o filme. Não. Leia a HQ, é outra experiência, é outro impacto que você recebe. E mais uma das obras-primas dos quadrinhos escrita pelo mestre Alan Moore, cara. Ele é foda, ele é incrível, vocês já estão cansados de me ouvir puxar o saco do Alan Moore aqui. Eu vou puxar sempre o saco do Alan Moore, não importa o que as pessoas falem. Tá ouvindo, Marcelo? Eu vou puxar o saco do Alan Moore mesmo porque ele é foda! E bom galera, esse foi o nosso guia da Vertigo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Comente aqui embaixo outras HQs da Vertigo que você goste, que você quer compartilhar com as pessoas. Algumas que podem ser não tão conhecidas quanto essas que eu falei. Eu tentei aqui procurar falar sobre histórias que são fáceis de você encontrar nas livrarias ou online, para facilitar a vida de vocês, é claro. Não vou ficar indicando aqui coisas que vocês não vão conseguir ler. Vale muito a pena cada uma dessas histórias e todas as outras que a Vertigo lança. Se você não conhece a editora Vertigo, conheça esse selo da DC Comics, porque realmente você tem histórias incríveis. Então é isso aí, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também precisam conhecer a Vertigo. E acompanhe o canal Os Mestres do Universo lá nas redes sociais, a gente está esperando vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.